Pessoal, vamos agora analisar uma prova de técnico em assuntos educacionais. Técnico em assuntos educacionais é o pedagogo que vai auxiliar os professores na Universidade Federal de Goiás, ou seja, vai fazer um trabalho de auxiliar na montagem de plano de aula, de plano de curso, atividades da parte administrativa e pedagógica. Questões. Língua portuguesa, 15 questões que a prova apresenta, vamos analisar para termos uma noção. Texto 1, vou dar um tempinho para quem quiser pausar o vídeo, dar um print de tela e ler com calma. Eu não vou ler aqui para não ficar muito longo. Questão número 1. Tempinho para quem quiser tentar ler e responder. O excerto, citado no Diálogo Político de Platão, tem como tema central: letra A, a arte de criar e cuidar dos animais, diferentes espécies, gêneros? Não, já vimos que não. Para quem leu o texto. Letra B, o direito de nomear os animais e suas respectivas artes de criação e cuidados? Também não. Letra C, a divisão e a classificação da ciência para dar lugar à arte de fazer política na ciência? Ok, essa questão é a letra C, que é o que o texto trata, né? Letra D, o agrupamento dos animais em rebanhos e domínio dos rebanhos pela separação? Também não. Então, para quem leu o diálogo, né, político de Platão, fica evidente que é a letra C. É interessante para termos uma noção de como são feitas as perguntas e os textos. Questão simples, para quem lê o texto atentamente, conseguiria responder sem nenhuma dificuldade. Questão número 5, um tempinho para quem quiser pausar o vídeo e tentar responder. A vinculação do texto ao gênero diálogo é evidenciada por recursos linguísticos e discursivos tais como: letra A, repetição de por sua vez, ao longo do texto, expressões próximas da oralidade, como a arte de criação de criar raças que não se cruzam nas linhas 8 e 9? Não, não é essa. O emprego da analogia como forma de garantir credibilidade à argumentação do discurso para convencer o interlocutor ausente? Também não. Letra C, utilização recorrente da função fática da linguagem presente em todo o texto para prender a atenção do interlocutor? Também não. Letra D, o uso de pois bem na linha 1, por fim na linha 16 e o emprego da primeira pessoa do plural dos verbos. Então essa é a letra D, a alternativa que melhor atende. Questão complexa, muito difícil de ser respondida, até porque aqui fala da vinculação do texto ao gênero de diálogo, evidenciada por recursos linguísticos e discursivos, tais como... Então, a número 1 traz a comparação de partes de texto, a número 2 traz a afirmação. A questão é difícil de responder, que caberia aí ao candidato fazer um barema, né? Ou seja, contar quantas caiu na letra A, quantas caiu na B, quantas na C, quantas na D, e chutar aquela que caiu menos. Então é importante lermos e analisarmos esse tipo de questão para vermos como a banca cobra, como é exigido o conhecimento. Questão altamente complexa. Texto 2, então aqui no enunciado, a banca já pede para reler o texto 1 e ler o texto 2 para responder as questões de 6 a 10. Então, a música Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho, música bastante conhecida. Eu vou dar um tempinho para quem quiser printar a tela, pausar, girar. Tá de lado porque fica muito longo. Mais um tempinho para quem quiser printar. Questão número 6, um tempinho para quem quiser pausar o vídeo e tentar responder. No texto 2, os termos massa e gado adquirem um sentido semelhante a rebanho no texto 1. Essa semelhança de sentido deve-se à letra A percepção generalizante do ser humano como um animal passível de pacificação e de condução. Então, é a letra A, quando ele fala, né,
termo massa, que seria a população, gado, né? E o texto 1, que fala da semelhança de sentido, de rebanho. Então, é uma questão aqui que eu considero média, né? Letra B, ao grande número de substantivos? Também não. A letra C, ao conceito biológico de homem? Também não. Letra D, sinomia entre palavras? Também não. Então, embora aqui ele cobrou a comparação do texto 2 com 1, vimos que é uma questão simples, talvez por ser a primeira que pergunta cobrando os dois textos. Questão número 8. Tempinho para quem quiser tentar responder. No texto 2, os versos: os automóveis ouvem a notícia, os homens publicam no jornal, pressupõem, letra A, a veiculação das notícias no rádio, dos carros, antes da sua divulgação nos jornais impressos. Letra B, anacronismo das notícias da imprensa para quem está nas ruas assistindo às cenas da vida real. Então, é a letra B, alternativa. Então, uma questão difícil, cobrou apenas o texto 2, porém, vimos aqui que exigiu muito do candidato. C, a pressa das pessoas nas ruas em saber dos acontecimentos diários divulgados pela mídia? Não, não é. Letra D, o favorecimento de quem tem carro no acesso às informações privilegiadas? Também não é. Então, é uma questão que ficaria entre a letra A e a letra B, porém considero complexa, talvez caberia aí ao candidato fazer um barema, que é contar a letra A, quantas caiu, letra B, letra C e D, talvez eliminaria a letra C e a D e chutaria na A ou na B, mas a alternativa é a B. É importante termos essa noção de como a pergunta é feita e as opções são dadas. Agora, texto 3 e texto 4, o centro de seleção apresenta duas imagens, duas tirinhas. Então, notem que ele já apresentou o texto 1, longo, escrito, texto 2 também longo, uma música, e aí agora ele apresenta duas imagens, duas charges. A atualidade chocante do admirável mundo novo, várias pessoas juntas. E o texto 4, o presidente Donald Trump, também várias pessoas juntas. E aí veremos como fica as questões a partir de agora, de 11 a 15. Questão número 12. Tempinho para quem quiser pausar o vídeo e tentar responder. Os textos 3 e 4 intertextualizam com os textos 1 e 2, por sintetizarem as noções de, letra A, bípede e de dirigível em consideração os conceitos de povo? Não, não é. Letra B, animal e de humano em relação à coletividade humana? Também não é. Letra C, raça e de pedestre comparativo à raça de animais sem chifres? Também não. Letra D, massa e de rebanho relativo ao agrupamento do animal homem. Então, notem que aqui ele cobrou conhecimento do texto 1, do 2, do 3 e do 4, e a alternativa é a letra D. Então, uma questão simples, porque ele fala de massa e de rebanho. No texto 1 ele fala de rebanho, no 2 ele fala de massa, e no 3 e no 4 ele traz o agrupamento do ser humano. Então, uma questão simples e que não demanda muitos comentários, cobrou os 4 textos. Questão número 14. Tempinho para quem quiser pausar o vídeo e tentar responder. O texto 3 representa a imagem da sociedade, ao passo que o texto 4 representa a imagem de uma parcela da sociedade, o eleitorado. Então, vimos que o texto 3 mostra toda uma sociedade e o 4 mostra os eleitores do Donald Trump. Então, ele está relacionando o texto 3 com o texto 4. Há uma distinção substancial entre as duas imagens. Essa distinção é dada pela letra A, pelo enquadramento disforme da imagem da sociedade em relação ao enquadramento uniforme do eleitorado. Então, essa questão é a letra A, porque, de fato,
na sociedade, ele mostra ela toda disforme, não dá nem para ver direito, e no texto 4 mostra a padronização, o eleitorado tudo igual ao lado, na expectativa do presidente Donald Trump. Então a questão é complexa, que exige aí do candidato uma análise das duas imagens, uma interpretação bem subjetiva. Letra B, pela monovalência da imagem da sociedade, em comparação com a ambivalência da imagem do eleitorado? Não, não é. Porém, vemos que aqui também é uma questão, uma opção complexa. Letra C, pelo caráter humorístico da imagem da sociedade, pelo caráter disfórico da imagem do eleitorado? Também não, porque a sociedade não apresenta um caráter humorístico, né? E o disforme do eleitorado também não é. A sociedade é que é disfórico, né? E o eleitorado também não é humorístico. Letra D, pela presença de um arquétipo destoante da sociedade, pela total ausência de marca destoante entre o eleitorado? Não. Então, essa é uma questão altamente complexa que também talvez caberia a um barema fazer os cálculos de quantas letras A, quantas B, quantas C e quantas D e chutar naquela que saiu menos. No caso aqui é a letra A. Mas é importante lermos para termos uma noção de como as perguntas são cobradas pelo centro de seleção. Questão número 15. Tempinho para quem quiser ler, pausar o vídeo e tentar responder. A síntese dos 4 textos com base na última divisão da ciência da classificação de Platão pode ser assim expressa. Letra A. A política é uma forma de modificar a realidade? Não. Letra B. A política é o único modo de promover a justiça social? Também não. Letra C. A política é a arena onde o homem é lobo do próprio homem? Também não. Letra D. A política é a arte de governar e governar significa dirigir os homens? Então, a letra D é a alternativa correta. Notem que aqui o centro de seleção cobrou a leitura dos 4 textos, fez uma comanda bem curta, porém as opções aqui são muito parecidas. Então a questão altamente complexa, que também seria difícil acertar, caberia aí o barema, calcular quantas apareceu da A, da B, da C e da D e chutar naquela que apareceu menos, porque aqui pela comanda, a classificação de Platão pode ser assim expressa, que ele fala, a política é a arte de governar e governar significa dirigir os homens. Então essa é a que melhor se adequa, porém pela leitura dos textos e do enunciado, talvez não seria qualquer candidato que conseguiria vir na leitura da comanda e acertar que é a letra D. Então uma questão complexa. Terminamos por aqui. Deu para ter uma noção da complexidade dessa prova, da dificuldade de interpretação e de notar que o centro de seleção cobra somente a leitura e interpretação. Ele não cobra gêneros, classes de palavras, vocábulos, verbos, advérbios, substantivos. O centro de seleção não tem o costume de cobrar isso, mas cobrar a interpretação de texto pura. E diga-se de passagem, textos complexos, com comandas complexas e opções de respostas complexas. Por hoje é só, pessoal.